Olá, crianças! Eu sou a professora Irene, estou aqui para mais uma aula com vocês de Geografia. Isso mesmo, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre costumes e tradições de uma comunidade. Nós já vimos que costumes e tradições são aquelas coisas que são passadas de geração em geração e que são feitos frequentemente, todo ano. Certo? Para ser um costume tem que ser frequentemente, tem que fazer todo ano ou de mês em mês, é alguma coisa que se repita, certo, crianças? Nós vimos também que na nossa casa, na nossa família, nós temos costumes e tradições. Na nossa aula passada, nós também vimos o texto sobre as férias da Júlia, né? As férias na fazenda. A Júlia foi passar as férias dela na fazenda dos avós e lá ela viu vários costumes, várias tradições, coisas que ela não conhecia e que faziam parte, né, da vida dela também, porque eram dos tataravós, passaram para os avós e que frequentemente iriam passar para os pais dela, certo, crianças? Então, vamos lá, vamos relembrar um pouco o texto. Logo pela manhã, a Júlia percebeu que o café que era feito lá na fazenda dos avós era de modo diferente, não era como esse do supermercado que nós costumamos usar. Então, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. Sabe o que era? Lá na fazenda, era tradição, né? Moer o café, colher, plantar, colher, secar e depois usar esse instrumento, moedor de grãos. Então, era uma tradição da família dela usar esse moedor para moer o café. Olha que interessante, ela ficou muito animada, muito feliz em conhecer esse instrumento. Depois, ela foi para o almoço e aí na hora do almoço, ela viu que era tradição, era costume da família dela, da vovó dela, usar esse fogão, que é um fogão que nós chamamos fogão a lenha, ele não utiliza-se gás igual esse da nossa casa. Então, olha que legal. Ela viu que o fogo, né, eles colocavam a madeira assim de fogo e o fogo ficava aceso por várias horas, muito tempo. Então, a avó fazia o almoço e depois já começava a fazer os doces, né, para o lanche da tarde. E depois, à tarde, a avó foi ensinar ela a fazer, né, cachecóis, mantas, usando o tear. Tear é esse instrumento aqui que nós usamos para fazer tecidos. Olha que legal! Então, a Júlia, ela não conhecia essas tradições, esses costumes da família dela, até esse momento que ela foi passar as férias dela lá. Certo, crianças? Agora, nós vamos procurar no nosso texto aonde está escrito moedor. Olha aqui, ó, que foi o instrumento que o avô de Júlia usou para moer os grãos de café. Olha só, vamos ver aqui, ó, está bem no segundo parágrafo. Lembra dos parágrafos, ó? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Vamos ler até encontrar? Já no café da manhã, seu avô a levou para moer o café em um moedor antigo e explicou que antes disso o café foi colhido, ficou dias no quintal secando e depois foi torrado. Júlia percebeu que o cheiro e o gosto do café torrado na hora era bem mais forte do que quando compramos no mercado. Então, olha aqui, o avô dela levou para moer o café em um moedor antigo. Então, lembre-se bem, o nome desse objeto é moedor antigo. Depois, na hora do almoço, ela usou
a avó dela usou outro instrumento. Que instrumento é esse? Esse daqui. Como é que é o nome desse? Fogão a lenha. Vamos procurar no nosso texto aonde fala desse fogão? Vamos lá, crianças? Está bem no terceiro parágrafo, olha só. Primeiro, segundo, terceiro. Na hora do almoço, Júlia ficou impressionada em ver como o fogão funcionava sem o botijão de gás. Apenas com algumas madeiras, o fogo ficava aceso por um longo tempo. A avó já aproveitava para fazer os doces para o lanche da tarde, em grandes panelas de cobre. Então, olha só, ela ficou muito impressionada, né? Porque ela não conhecia esse fogão, tá? E olha só, o fogão funcionava sem o botijão de gás. Então, esse fogão aqui, crianças, nós chamamos ele de fogão a lenha, porque ele não utiliza o botijão de gás. Depois, mais tarde, a Júlia foi fazer, né, os tecidos, as roupas. E aí a avó dela apresentou outro instrumento que para a Júlia também era novo, que é esse daqui. Como é o nome desse instrumento, crianças? Tear. Então, crianças, vamos procurar no texto a parte em que fala do tear. Antes, eu vou tirar as plaquinhas para ficar melhor e vocês acompanhar. Vou deixar apenas o tear bem aqui, tá bom? Para vocês olharem a imagem e a gente achar no texto. Está bem no quarto, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer suas próprias roupas com um tear que pertenceu à sua tataravó. Antigamente, tinha que tirar a lã das ovelhas antes de transformá-las em roupas. Hoje, já conta-se com a facilidade de comprar as linhas prontas. Então, veja bem, crianças, a vovó da Júlia levou ela para fazer as roupas, as próprias roupas, né? E também ela contou para a Júlia que esse instrumento, esse tear que tinha lá na casa da vovó, era da tataravó, então já era um instrumento que estava na família há algum tempo, então era uma tradição da família, um costume da família usar esse instrumento para fazer as suas próprias roupas. E nós vamos marcar aqui no nosso texto aonde está escrito tear, bem aqui, ó, que pertenceu à vovó. Então, esses foram os costumes e as tradições da família da Júlia, que ela conheceu, que ela não sabia. Nós vamos para mais uma atividade. Eu espero que vocês tenham aprendido, prestado atenção nesse texto, porque nós vamos utilizar esse texto para a nossa atividade, certo, crianças? Vamos aqui. Veja bem o nosso cartaz. Tem escrito imagem e aparece aqui 3 imagens. Nome do objeto, para que serve? Já conhecia? Então, nós temos aqui 4 situações que nós precisamos saber. Primeiro, a imagem. Olha essa imagem, observe bem. Bem devagar, com muita atenção. Nós vimos essa imagem lá no texto da Júlia. Foi um instrumento que a Júlia conheceu lá na fazenda dos avós dela, certo, crianças? Aí eu pergunto para vocês, qual o nome desse objeto? Quem lembra aí qual é o nome desse objeto? Moedor. Vamos ver se é moedor. Eu ouvi alguém falar moedor.
Vamos ver. Então, olha só, é um moedor. E para que serve? Para quê, crianças? Para moer grãos. Será que é para moer grãos? Vamos ver? Olha só, vocês acertaram, isso mesmo. Essa imagem é um moedor e serve para moer grãos. E eu pergunto para você, você aí na sua casa vai responder, você já conhecia um moedor de grãos? Você já conhecia esse objeto, crianças? Sim, não, alguns já conheciam, alguns não. Então, vamos para a nossa próxima imagem? Primeiro, nós temos que observar a imagem. Observem bem. Nós vimos esse instrumento logo há pouco e tinha lá na casa da vovó da Júlia. Como é o nome desse objeto, crianças? Quem lembra? Isso mesmo, TA. Mas vamos ver se você acertou, se é um TA. Vamos lá? Olha só, isso mesmo, é um TA. E para que serve o TA, crianças? Para, não vou mostrar, para quê? Fazer tecidos? Será que é para fazer tecidos? Vamos ver? Isso mesmo, essa imagem é um TA e serve para fazer tecidos. E eu pergunto a você, você já conhecia um TA? Sim, não? Isso mesmo. Vamos para a nossa última imagem. Olha a imagem. O que é essa imagem? Como é que é o nome, crianças? Fogão a lenha. Vamos ver se é um fogão a lenha? Isso mesmo, essa imagem é um fogão a lenha. E para que serve o fogão a lenha, crianças? Para cozinhar. Muito bem, vamos ver aqui. Cozinhar. Então, essa imagem é um fogão a lenha, serve para cozinhar. E quem já conhecia o fogão a lenha? Olha só, muitas crianças já conheciam o fogão a lenha. Então, nós temos as imagens, o nome, para que serve, e algumas crianças já conheciam esses instrumentos que são costumes e tradições da família da Júlia. E eu vou deixar para você a atividade de casa, saber se na sua casa, na sua família, existe algum costume ou alguma tradição. Combinado, crianças? Então, se vocês quiserem assistir essas e outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque e lá você vai ver muita coisa legal. E eu aguardo você para a nossa próxima aula. Tchau, crianças!